Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme, professor do Urjauli, e hoje eu estou aqui para falar mais um pouco sobre matemática. Hoje a gente vai fazer a nossa aula teórica de funções e gráficos. Então aqui eu vou falar um pouco sobre o que são funções, como elas funcionam, alguns tipos de funções e como os gráficos eles estão totalmente relacionados a funções, ok? Então vamos lá. Primeira parte, então, o que são funções? Bem, as funções, elas associam dois conjuntos diferentes. Então, vou pegar aqui, ó, dois conjuntos quaisquer para a gente. A gente tem o conjunto A, que tem os itens 1, 2 e 3, e o B, que tem o 1, 2, 3, 4 e 6. O que a função vai fazer é relacionar um item do a algum item do B, de alguma forma. E também é importante dizer que cada item do A só pode estar relacionado a um item do B. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse nosso caso aqui é uma função, porque cada item do A, ó, cada item do A está relacionado a um único item do B, ó. Aqui e aqui. Importante dizer que nem todos os itens do B precisam ter relação com o A. Esse segundo caso aqui também é uma função, porque cada item do A só está relacionado a um do B. E embora esses dois estejam relacionados ao mesmo número, que é o 4, isso não impede que isso seja uma função, porque o 2 e o 3 estão cada um relacionado a um número só, que no caso é o 4. Mas se a gente tivesse um caso parecido, que é esse daqui, isso aqui já não pode ser uma função, porque o 2 está ao mesmo tempo relacionado ao 4 e ao 6. Então, isso aqui não pode ser uma função, porque cada item do A só pode estar associado a um do B. Nesse caso, ele está a 2. A gente também tem alguns nomes para esses conjuntos, que no caso são domínio. O domínio é o conjunto A, então ele é todos os itens do A que podem ser relacionados. Nesse caso, o domínio seria 1, 2 e 3. A gente também tem o contradomínio, que é o conjunto B. O contradomínio são todos os números que podem estar relacionados ao A, mas eles não precisam estar. Então, nesse caso, ó, o contradomínio é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Agora, a gente tem a imagem. A imagem são todos os itens do contradomínio que, de fato, estão relacionados a um item do A. Então, por exemplo, a gente tem aqui o 2, que está relacionado, o 4 e o 6. Então, esses três itens são imagem, mas todos esses aqui são contradomínio. E ó, nesse caso aqui, ó, vou dar um exemplo de uma função. Ó. A gente tem o 1 virando 2, o 2 o 4 e o 3 o 6. Nesse caso aqui, a nossa função está relacionando o A com o B, dobrando o valor de um item qualquer no A quando ele vai para o B. Então, a gente diz que a nossa função para x, ou seja, para qualquer valor de x, ela é igual a 2x. Então, por exemplo, se eu pegar o valor 1 e colocar aqui f de 1, ó, vou até escrever aqui, ó. Se eu tivesse a minha f de 1, quando ela fosse para o conjunto B, ela seria 2 vezes 1. Então, ela é 2. Então, ó, esse valor aqui é o valor no conjunto A, o valor no domínio, e esse valor aqui é o conjunto no contradomínio, ou esse aqui, né? Então, ó, contradomínio, domínio. Ok? A gente tem também alguns tipos de funções. Para isso, eu vou pegar esses dois conjuntos A e B, né? Mesmos conjuntos. Só mudei alguns dos elementos aqui no B, ó. Primeiro, a gente tem a função sobrejetora. A função sobrejetora acontece quando o contradomínio, ou seja, o conjunto B, é igual à imagem. Ou seja, todos os itens do B, eles são imagem, né? Então, todos os itens do B aqui, eles estão sendo relacionados ao A. A gente também tem a injetora, que é uma função em que cada item do A tem uma imagem diferente. Então, ó, nesse caso aqui, ó, essa função já não é sobrejetora, porque esse item aqui, ó, o item 1 do B, ele não está relacionado a ninguém.
Então, o contradomínio ele é diferente da imagem. A imagem são esses 3 e o contradomínio são esses 4. Mas essa função ela é injetora, porque cada item do A ele está relacionado a um item no B. Ok? E por fim, a gente tem a função bijetora, que é uma função que ela é ao mesmo tempo injetora. Opa, está errado aqui. Mas a bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Isso vou deixar aqui assim. Ou seja, todos os itens do conjunto A estão relacionados a um item diferente no B, que é o que acontece, e todos os itens do B são imagem, que também acontece, né? Porque eu tirei aquele 1. Então, essa função aqui, ela é bijetora. A gente tem também outras funções que são especiais, que são bem úteis, por isso elas têm nomes. Por exemplo, a gente tem a função inversa, que a gente usa essa notação aqui, ó. A gente diz que ela é f elevado a menos 1 de x. Essa é a função inversa de f de x. E para encontrar ela, a gente tem que trocar o f de x com o x. E depois a gente isola o f de x. Isso aqui pode parecer meio esquisito, mas eu tenho um exemplo aqui para ajudar. Aqui a gente tem uma função, uma f de x, que é igual a 3x menos 1. Então, por exemplo, se a gente quisesse achar o f de 4, que é o item 4 no domínio, qual o item que ele vai dar no contradomínio? Vai ser 3 vezes 4 menos 1. Isso aqui é igual a 12 menos 1. Ou seja, isso aqui é 11. Então, se a gente quiser saber qual número vai virar o 4 no conjunto A, ele vai virar o 11 quando ele for para o conjunto B. Ok? E com qualquer número, nesse caso, a gente pode fazer isso. A gente podia achar a f de 300, que ia ser 900 menos 1, ia ser 899. Mas, enfim, para a gente achar a f de menos 1 dessa f aqui, ó, primeiro a gente troca o f de x com o x, ó. Então, aqui virou x, era f de x, e aqui virou f de x, era x. Agora, a gente isola esse f de x. Então, a gente vai fazer esse menos 1 e esse 3 passarem para o outro lado. Primeiro, vou passar o 1, ó. Se eu somar 1 aos dois lados, aqui vai cancelar e aqui vai ficar x mais 1. E depois eu passo o 3 dividindo, então vai virar x mais 1 sobre 3. Eu só isolei o f de x, né? Aqui ele está cheio de coisas com ele, aqui ele está isolado. E essa daqui é a nossa função inversa já. A nossa f de menos 1 é isso daqui. Ou seja, se a gente tiver essa função, a inversa dela vai ser essa daqui. Ok? Não é tão complicado, mas pode dar algumas dúvidas se você esqueceu o método disso. A gente também tem a função composta. Ela tem esse sinal aqui, ó, que é uma bolinha, é um O pequenininho. Ela é f composta de g, que significa que a gente tem uma f de uma g de x. Isso porque, ó, as nossas funções elas podem ter qualquer letra. Eu posso dizer que uma f de x é uma função, mas uma g de x também pode ser uma função. Eu podia ter, por exemplo, uma a de x, que é igual a x menos 1. Isso é uma função a de x. Qualquer nome, você pode dar qualquer nome para uma função. Geralmente a gente coloca f porque é f de função. Mas como nesse caso a gente tem duas funções diferentes, é bom a gente colocar letras diferentes para diferenciar elas. Então, ó, se eu tiver essas duas funções aqui, f de x e g de x, ó, essa de cima é 3x menos 1 e essa daqui é x dividido por 2. Como que eu faço para achar a f composta de g de 8? Bem, para isso é só eu usar esse método aqui, ó.
eu vou achar primeiro a g de x e depois eu vou fazer que todo o meu resultado vai virar o x da f. Então, ó, primeiro eu acho a minha g de 8. A minha g de 8 é 8 dividido por 2, né? Porque é x dividido por 2, dá 4. E esse 4, ele vai entrar aqui, ó. O 4 ele entra aqui como a minha variável. Então, a gente vai ter uma f de 4. Portanto, ó, a gente faz a f de 4, 3 vezes 4 menos 1, que é o mesmo que eu fiz ali em cima, que dá 11. Ou seja, a minha f composta de g de 8 é igual a 11. Se eu tivesse em um outro exemplo, né? Se eu quisesse achar essa fog aqui de 2, o que eu ia fazer? Primeiro eu ia achar a g de 2, né? Porque a g aqui vem depois aqui. A minha g de 2 ia ser 2 dividido por 2, então dá 1. E aí, eu vou achar a minha f de g de 2. Só que g de 2 eu sei que é 1, ó. Eu acabei de achar. Então, isso aqui é simplesmente eu achar a f de 1. Isso é exatamente o que eu fiz aqui no exemplo. Eu achei a g de 8 e depois eu achei a f de g de 8. Só que g de 8 é igual a 4. E aí, a f de 1 é igual a 3 vezes 1 menos 1. Então, 3 menos 1, então dá 2. Então, se eu fosse achar a composta, a minha f composta de g de 2, ia ser 2. Ok? Agora, a gente tem os gráficos das funções, que são uma parte muito importante. O gráfico, ele é um plano, ele é 2D, né? Porque ele tem tanto largura quanto comprimento. E ele tem eixos, o nosso gráfico. Esse eixo aqui, ó, o eixo X, a gente chama de eixo das abscissas. E esse eixo Y é o eixo das ordenadas. E o que a gente faz? Para cada f que a gente tem, a gente coloca, para cada x, né, que vai ter uma f de x, a gente coloca o valor do x aqui e o valor resultante, que vai ser a minha f de x. E aí eu vejo aonde que esses dois pontos se encontram. Ó, nesse caso é aqui, mais ou menos aqui. E aí aqui vai ser um ponto no meu gráfico. Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico, se a gente tiver, por exemplo, um x0 e uma f de x0, ele pega aonde que os valores se encontram e traça um ponto. Aí, se ele tivesse aqui outro x, um x1 e uma f de x1, vai dar outro ponto. E aí ele traça esse outro ponto. E aí ele vai colocando todos os pontos no gráfico e liga eles para achar a função. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Só apagar, né? Vamos supor que eu tenho a função f de x f de x é igual a 2x mais 3. Então, ó, vamos testar alguns valores de x para fazer o nosso gráfico. Se eu pegar o x igual a 0, eu vou ter 2 vezes 0, que é 0, mais 3. Então, vai ser só 3, né? Então, ó, onde o x é 0, que é aqui, ó, aqui nesse valor aqui ele é 0, eu vou ter uma f de x que é 3. Então, vai ser aqui, ó. Então, o valor 0, ele está relacionado ao 3. Então, aqui é o meu ponto, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto no 0. Agora, se eu fizer uma f
de 1 vai ser 2 vezes 1, 2. 2 mais 3 dá 5. Então, ó, quando o x for 1, a minha f de x ela dá 5. Então, ó, ele vai estar aqui, o meu ponto, ó, que é onde o 5 e o 1 se encontram. Ó. Aqui é o meu ponto. Se eu fizer f de 2, vai dar mais de 5. Então, vai sair do gráfico. Então, ó, vou fazer a f de menos 1. Eu vou ter 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. A f de menos 1 é 1. Então, ó, quando o x for menos 1, que é aqui, a f de x é 1. Então, esse gráfico ele se encontra aqui. Ficou meio feioso. E a f de menos 2, né? Vou fazer 4 pontos, vai ser menos 2. Ops, aqui eu fiz errado. Desculpe. Aqui, ó, quando o x é menos 1, o y ele é 1, ó. Desculpa. Então, ó, o ponto na verdade é aqui em cima. Aí, quando é menos 2, aí vira menos 2 vezes 2, dá menos 4, mais 3, menos 1. Aqui sim, ó, quando o x é menos 2, a gente tem o y menos 1. Então, aí a gente tem esse ponto aqui. E aí a gente pode ver que a nossa função ela tem um comportamento uniforme, né? Tipo, ela não cresce aleatoriamente. Ela está subindo aqui, ó, no formato de uma reta, né? Está formando uma reta inclinada. Então, ó, eu poderia, se eu tivesse uma régua ia ficar melhor, mas eu posso traçar aqui uma reta, ó, e achar em todos os pontos quanto vai ser a minha função. Que, por exemplo, aqui, ó, quando o f de x é 4, ó, eu sei que ela está passando aqui nesse ponto, que é o meio, mais ou menos, né? Então, ó, olhando pela reta, parece que o 4 dá no meio de x. Então, eu vou fazer esse teste, ó. A f de x, ela dá 4 nesse ponto. Então, eu vou descobrir qual que é o x para ela dar 4, ó. Eu sei que ela é 2 vezes x mais 3. Aí, eu vou passar esse 3 para o outro lado. Para o outro lado, subtraindo. Vai dar 4 menos 3 igual a 2x. 4 menos 3 é 1. Então, 1 igual a 2x. Então, o x vai ser igual a 1 dividido por 2. E isso aqui é igual a 0,5. Ou seja, realmente a minha função, quando a minha função dá 4, o meu x vai ser meio. Só que eu consigo ver aqui pela reta, é que a minha reta está meio feia. Mas se fosse uma reta bem certinha, a gente ia conseguir ver claramente que ela tem esse resultado. Quando o x é meio, o y é 4. E a gente não precisaria nem fazer a conta, porque a nossa função ela cresce numa reta uniforme. Então, a gente consegue prever o comportamento dela em qualquer ponto. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, tipo nesse ponto aqui que é uns 4,5. Como a minha reta está bem feia, eu não consigo ver. Mas, ó, ela vai ficar mais ou menos aqui. Então, o 4,5 ele é quase 1. Ele está perto, ele está entre meio e 1. E se eu fizer a conta, realmente o 4,5 vai dar mais ou menos entre meio e 1. Provavelmente vai ser 0,75. Mas eu consigo ver isso mesmo sem fazer as contas, porque o nosso gráfico ele mostra como todos os x's se relacionam às f's de x. Então, para cada ponto aqui da nossa linha, a gente tem uma coordenada do x e uma da f de x, ok? Por último, eu gostaria de falar sobre alguns tipos de gráficos que são os mais conhecidos e que é bom vocês
entenderem e estudarem eles para fazer os exercícios, né? Que geralmente as funções, elas quase sempre, não quase sempre, mas eu diria que uns 50% mais ou menos dos exercícios, eles têm gráficos ou eles precisam que você monte um gráfico. Então é muito importante você saber relacionar uma função ao seu gráfico. Primeiro, a gente tem a função modular, que é uma mais difícil, mas acho importante ter ela aqui. A função modular, ela é igual a x quando o x é maior que zero e ela é igual a menos x quando o x é menor que zero. Então, por exemplo, se eu tiver a função de 2, como 2 é maior do que zero, ela vai ser igual ao x, então ela vai ser igual a 2. Agora, se eu tiver a função de menos 1, como menos 1 é menor do que zero, ela vai ser igual a menos x, então ela vai ser igual a menos 1. Então, essa função é igual a 1, que é o que dá para ver aqui no gráfico. Ó. Aqui no menos 1, mais ou menos, se ela fosse x para todo mundo, ela ia estar aqui, ó, mais ou menos. Que ela está negativa tanto nesse eixo aqui, né? Ela está para cá nesse eixo x e ela está para baixo no eixo y. Mas ela está para cima, porque a partir do zero aqui, ó, ela acaba virando menos x. Mas aqui, ó, nesse outro lado aqui, ela mantém o comportamento que a gente tinha visto antes, que é de uma reta. Então, nesse caso aqui, ó, se aqui fosse o 2, aqui ia ser o 2 também do f de x, que é ela se encontrar aqui. A gente também tem uma função bem parecida, que é a função afim. A função afim ela é uma função que tem um x multiplicado por um número mais um valor constante, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui na aula. Por exemplo, a gente tem a função de x igual a 2x menos 4. Nesse caso aqui, o a é 2 e o b é menos 4. O sinal vai junto. Então, é menos 4 e 2. E essas funções, que são desse formato, que só tem o x normal, elas são funções lineares. Elas são funções afim. Elas têm o formato de uma reta. A reta pode estar tanto apontando para cima, assim, quanto para baixo, caso o x seja negativo. Se fosse aqui, por exemplo, menos 2, a gente ia ter uma função mais ou menos assim, ó. A gente ia ter uma função invertida dessa aqui que a gente está vendo. A gente também tem a função quadrática, que é uma função muito comum. Ela, com certeza, vai cair em todo tipo de vestibular. Ela é parecida com a função afim, mas ela tem um termo, ó, que tem x ao quadrado. E o a ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, esse termo simplesmente vai virar zero, né? E aí a gente cai de novo na função afim. Então o nosso a tem que ser diferente de zero, porque senão não é uma função quadrática. Mas então, esse x ao quadrado, ele faz a função ser uma parábola. Uma parábola é tipo uma antena parabólica. Esse é o formato de uma parábola. Ela é como uma concavidade para cima, caso o a seja positivo, esse caso aqui o a é positivo, mas ela pode ser para baixo. Então a gente podia ter um gráfico assim, ó, e a nossa função está meio assim. Nesse caso aqui, o a é negativo. Então, por exemplo, se fosse menos x ao quadrado mais x mais 2. Isso aqui pode ser a nossa função. Nesse caso aqui, o a ele é igual a menos 1. Porque quando tem só o menos, ele é menos 1, né? Que é x vezes menos 1. X ao quadrado vezes menos 1. E aí, como ele é negativo, a concavidade é virada para baixo. A concavidade quer dizer que ela é um sorriso para baixo. A gente também tem a função exponencial, na qual o x está no expoente aqui, ó, como dá para ver aqui.
Pode ser qualquer número, por exemplo, a gente pode ter uma f de x que é igual a 2 elevado a x. Então essa é uma função exponencial. São funções até que comuns, elas caem vez ou outra, no vestibular elas não são tão comuns. A gente tem a função inversa da exponencial, que é a logarítmica, que a gente já viu os logaritmos. Essa função basicamente usa um log em alguma base. Pode ser, por exemplo, log de base 4x. Isso aqui é uma função. Isso ficou bem feio, né? Mas então, pode ser o log de base 4x. E ela tem esse formato aqui, ó. Ela começa muito íngreme, ó. Aqui ela é muito íngreme e aí ela vai ficando mais plana, vai ficando menos íngreme. Se vocês olharem esse gráfico aqui com esse, dá para ver que elas são um reflexo uma da outra. Ops, teve um problema aqui. Mas enfim, se vocês olharem essas funções aqui, a exponencial e a logarítmica, vocês vão ver que elas são o oposto. Uma está virada para cima e a outra para baixo. Então elas meio que se refletem. As funções inversas, elas têm esse comportamento, elas se refletem. Então, por exemplo, essa função quadrática aqui, a inversa dela ia ser a reflexão dela nesse eixo aqui, ó, que é o eixo que corta o x e o y bem no meio. Então, ó, a inversa dela ia ser algo parecido com isso aqui, ó. É bem estranho, mas é como se essa partezinha azul fosse um espelho e aí as inversas elas se refletem. Então, ó, se vocês traçarem aqui uma reta, dá para ver que essa logarítmica ela é o reflexo perfeito dessa exponencial. Por isso que elas são inversas. E, por último, a minha câmera está um pouco na frente, mas a gente tem a função trigonométrica. Elas são até que comuns nos vestibulares, mas a gente vai estudá-las melhor na semana de trigonometria. Só é importante dizer que elas existem e que talvez vocês já conheçam, né? Elas são basicamente a função seno de x, cosseno de x e tangente de x. Aqui a gente tem um pedaço delas, ó. Elas têm uma forma meio, eu não diria estranha, mas elas são uniformes do jeito delas. Porque, tipo, elas sobem e descem de maneira bem uniforme. E elas não são como as outras funções que vão sempre crescendo, ó. Essa afim, ela vai crescendo até o infinito. Essa quadrática, ó, ela vai descendo aqui do infinito, chega aqui e ela cresce de novo até o infinito. A modular também, ó, ela cresce para cá e cresce para cá. A exponencial, ela vem aqui do zero e cresce até o infinito aqui. E a logarítmica, ela vem do infinito e ela cresce até um valor. Agora, as funções trigonométricas, elas ficam sempre entre 1 e menos 1. 1, e aí ó, a cossena é essa azul, menos 1, 1, e a seno a rosinha. Mas, basicamente é isso. A gente vai estudar elas melhor, a gente vai entender sobre o que são seno e cosseno, por que eles existem e a relação com triângulos, né, porque é trigonometria. Mas eu acho que esses são os tipos principais de funções. A gente vai mandar a lista de funções logo. E caso vocês tenham dúvida, a gente vai fazer uma monitoria essa semana. Espero que vocês consigam ir, quem tenha dúvida. E a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês, né? Eu falei dúvida várias vezes. Mas a gente está à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham, para ajudar a gente que a gente puder. Mas obrigado para quem assistiu até aqui e tchau, tchau.